Durante décadas, o nome de Sarah Jessica Parker tem ressoado com uma força que transcende a mera celebridade. Ela não é apenas uma atriz. Ela é o coração vibrante da Big Apple, uma chama inabalável que gravou sua essência na história cultural através da figura imortal de Carrie Bradshaw em Sex and the City. Uma personagem que não se limitou a entreter, mas que dinamitou e redefiniu a compreensão global do desejo feminino, da identidade e da liberdade da mulher no século XXI. Quando Sarah Jessica Parker pisa em um palco ou se apresenta diante de uma câmera, ela não atua. Ela irrompe, deslumbra e arde. Ela se move com a solenidade de quem carrega sobre os ombros o espírito de uma era inteira. É uma figura banhada a ouro, mas por trás de cada sorriso radiante se esconde uma profunda linha de falha, e cada passo de graça foi forjado sob pressões tão ferozes que teriam aniquilado espíritos menos resilientes. A imagem que hipnotizou milhões oculta uma mulher que resistiu a tempestades que o público jamais chegou a vislumbrar. Tormentas que dilaceraram sua paz interna e talharam fissuras incandescentes sob a camada de elegância que o mundo idolatrava. No entanto, mesmo agora, aos seus 60 anos, as provações da vida não cessaram. Uma sombra mais fria e cortante se enrosca ao seu redor, ameaçando a frágil calma que ela lutou para proteger durante toda a sua existência. Se em algum momento Sarah Jessica Parker tocou seu coração, seu apreço deve ser uma homenagem a esta mulher extraordinária, que permaneceu de pé e intacta diante das tempestades que o mundo nunca foi destinado a presenciar. É desanimador pensar que algumas das almas mais brilhantes do mundo dão seus primeiros passos em lugares onde a própria luz parece um luxo. Poucos imaginariam que a mulher que um dia encarnaria o resplendor de Nova York abriu os olhos pela primeira vez em um mundo moldado por sombras e uma incerteza palpável. Sarah Jessica Parker nasceu em 25 de março de 1965 no humilde e operário vilarejo de Nelsonville, Ohio. Um lugar onde o inverno se esgueirava por paredes finas, onde o hálito ficava branco no frio amanhecer e onde a mera sobrevivência, frequentemente, ofuscava qualquer possibilidade de celebração. No final da década de 1960, a família Parker habitava uma casa pequena e cheia de correntes de ar, atulhada de irmãos, roupas de segunda mão e o constante e angustiante cálculo do que podiam se dar ao luxo de deixar de lado. O dinheiro era escasso, o aquecimento era um luxo imprevisível e o fornecimento de eletricidade era cortado impiedosamente toda vez que as contas superavam os salários. As festividades deslizavam silenciosamente pelas frestas. As manhãs de Natal chegavam sem presentes e os aniversários passavam sem velas acesas. Em uma entrevista posterior, Sarah confessou em voz baixa: "Houve momentos em que não sabíamos se as luzes voltariam a acender." Uma memória que revela não um drama exagerado, mas uma verdade crua, a verdade silenciosa e implacável da pobreza. Não obstante, a ruptura mais fria em seu mundo não foi o ar invernal. Foi o colapso de seu núcleo familiar. Em 1968, quando Sarah tinha apenas 3 anos, o casamento de seus pais fraturou-se sob pressões muito complexas para que ela as entendesse, mas antigas o suficiente para senti-las profundamente. A separação estilhaçou seu senso de segurança, deixando uma pontada por um pai que se tornou mais uma lembrança distante do que uma presença real quando ela completou 5 anos. Sua mãe, Bárbara, esforçou-se até a exaustão para manter a estabilidade para seus 3 filhos pequenos, mas a tensão era uma sombra constante. Quando Bárbara se casou novamente no início dos anos 70 com Paul Giffen Forster, um homem bom e estável que trouxe 4 filhos próprios, a família misturada cresceu para 8 membros da noite para o dia. O lar, Parker Forster, se transformou em um labirinto de colchões compartilhados, horários de sono sobrepostos,
sapatos desparelhados junto à porta da frente e refeições que precisavam ser esticadas ao limite para alimentar bocas demais. A privacidade era uma quimera, o espaço, um luxo inalcançável. Cada decisão, desde comprar leite até substituir um casaco rasgado, carregava um peso enorme. Nesse mundo apertado e caótico, Sarah aprendeu, muito cedo, que a infância não era um direito garantido. Era algo que outras crianças desfrutavam, enquanto ela aprendia a sobreviver sem ela. Ao longo da década de 1970, a família se mudou repetidamente, amontoada em ônibus, carros de segunda mão ou qualquer meio de transporte que pudessem conseguir. As caixas eram empacotadas às pressas, as amizades terminavam abruptamente e cada novo começo chegava sem nenhuma promessa de melhora. Cada mudança seguia o mesmo ritmo doloroso. Sussurros de preocupação a portas fechadas, uma mãe lutando contra a fadiga e crianças percebendo uma tensão que não podiam nomear. Sarah lembrava de estar acordada à noite, ouvindo as vozes adultas murmurar sobre contas vencidas e decisões impossíveis, fingindo não entender enquanto cada palavra se gravava mais profundamente em sua consciência. Cresci sabendo exatamente quanto custava tudo, diria anos depois. Uma frase assustadora que resume o peso que carregava antes de completar 10 anos. Ela se tornou a criança que ficava quieta para que os outros pudessem respirar, que observava em vez de exigir, que aprendeu a encolher-se em espaços pequenos, tanto literais quanto emocionais, porque o mundo ao seu redor não tinha lugar para a fragilidade. Enquanto outras crianças passavam suas tardes brincando sob a luz do sol, o caminho de Sarah a conduzia a salas de ensaio, apertados estúdios de dança e salas de audições tenuemente iluminadas. Aos 8 anos, ela já estava treinando balé. Aos 9, estudava canto e atuação. E aos 11, já entrava em audições, não impulsionada pela esperança, mas pela necessidade. O talento se tornou sua única moeda de troca, e o trabalho, a obrigação tácita que repousava sobre seus pequenos ombros. A estrela deslumbrante que hoje conhecemos forjou seu brilho não no luxo, mas na urgente e silenciosa batalha pela sobrevivência familiar. A vida de Sarah Jessica Parker se tornou um incessante ato de equilíbrio, onde a arte e a sobrevivência estavam inextricavelmente unidas. Ela aprendeu a dançar com as pernas esgotadas, a sorrir apesar da fome lancinante, a calar o medo nos escuros bastidores e a brilhar com intensidade sob as luzes do palco, mesmo quando o cansaço lhe roía os ossos. Quando atuou em The Innocents, em meados da década de 1970, e mais tarde, no mítico musical Annie na Broadway, aos 13 anos, deixou de ser uma simples atriz infantil. Havia se transformado em uma sobrevivente forjada por circunstâncias que a moldaram muito antes de a fama ousar chamá-la. Cada noite, ao retornar para casa após uma apresentação, ao pisar novamente nos corredores tênues e nos contra-cheques esticados ao limite, levava consigo uma verdade inabalável que havia aprendido à força. A força não se herda. É forjada noite após noite fria, nos cantos silenciosos de uma vida construída a partir do nada. Quando Sarah Jessica Parker cruzou o limiar da infância para a adolescência, a vida já havia talhado a resiliência no mais profundo de seu ser. Mas nada a preparou para o próximo capítulo. O momento em que deixou para trás as lutas conhecidas de Ohio e adentrou o coração implacável da cidade de Nova York. Ela tinha apenas 14 anos quando começou a viver separada de sua família por longos períodos, indo e vindo entre apartamentos abarrotados, quartos emprestados e pequenos cantos da cidade onde os jovens artistas tentavam se manter à tona. Nova York era deslumbrante à distância, um farol de oportunidades, mas de perto era um lugar onde o frio se infiltrava por janelas frágeis, onde o aluguel era uma ameaça constante e iminente, e onde uma adolescente podia se sentir completamente invisível em um mar de milhões.
Frequentou a Professional Children's School, uma instituição projetada para jovens talentos, equilibrando livros didáticos e roteiros. Mas para Sarah, aquilo estava longe de ser glamuroso. Era simplesmente esgotante. Acordava antes do amanhecer, estudava no chacoalhar do metrô em movimento e terminava a tarefa escolar sob o fraco brilho dos espelhos do backstage. Suas refeições eram mais uma obrigação funcional do que um consolo. Meio sanduíche guardado do almoço, uma maçã amassada de ser transportada em trens lotados, ou uma xícara de sopa econômica que mal lhe aquecia as mãos nos meses de inverno. Nunca confessou à mãe com que frequência pulava refeições para economizar dinheiro, ou quantas noites dormiu embrulhada em seu casaco porque o aquecimento de seu minúsculo quarto tremia e falhava quando mais precisava. Mesmo assim, seguiu adiante com uma obstinação silenciosa. Cada semana trazia consigo uma nova série de audições. Longas filas que se estendiam fora dos escritórios de casting, salas vibrando com ambição e meninas que chegavam com sapatos reluzentes, cabelo perfeito e pais sussurrando encorajamento. Sarah frequentemente ficava ali sozinha, segurando partituras dobradas vezes demais, vestida com roupas cuidadosamente passadas pela mãe durante os raros fins de semana em casa. Os diretores de casting raramente lhe dedicavam uma segunda olhada. Alguns nem sequer olhavam. Diziam que não era alta o suficiente, glamurosa o suficiente, impactante o suficiente. Aprendeu a se preparar para a dor da rejeição muito antes de aprender a dirigir ou a ter um primeiro encontro. Anos depois, admitiria em voz baixa: aprendi cedo a não desejar demais. Simplesmente trabalhei. A rotina não cedeu. Entre os 14 e os 16 anos, atuou em pequenos papéis de televisão e em produções itinerantes. Nada faustoso, nada seguro. Viajou com elencos para cidades desconhecidas, dormiu em hotéis econômicos compartilhados com outros jovens atores e tentava estudar em ônibus que chacoalhavam por longos trechos de estrada. Era uma criança em um mundo de adultos, da qual se esperava que oferecesse atuações impecáveis enquanto carregava o peso financeiro de sua própria sobrevivência. Nova York não a abraçou. Pôs à prova, pressionou cada insegurança e exigiu prova após prova de que merecia o mais pequeno vislumbre de seu holofote. Mas tudo mudou dramaticamente em 1982. Aos 17 anos, após incontáveis rejeições e anos de viver no limite, Sarah conseguiu o papel de Patty Green na sitcom da CBS Square Pegs. Foi a primeira vez que o mundo a viu. Que a viu de verdade. Patty era peculiar, vulnerável, divertida e dolorosamente fácil de se identificar. E através dela, a autenticidade de Sarah brilhou com uma clareza que Hollywood já não podia ignorar. No set, sentiu que algo mudava dentro de si. Depois de anos de se sentir insuficiente, de repente se deu conta de que sua singularidade, seu estilo particular, era de fato sua maior força. Square Pegs se tornou um ponto de inflexão, não apenas em sua carreira, mas em sua crença interna de que talvez, só talvez, pertencia a esta indústria implacável. O sucesso de Square Pegs lhe abriu portas que até então só tinha ousado espiar. Aos 19 anos, em 1984, apareceu no hit de cinema Footloose ao lado de Kevin Bacon, interpretando a amiga de espírito brilhante que trazia calor e honestidade a cada cena. Nesse mesmo ano, assumiu um papel mais exigente emocionalmente em Firstborn, um filme que lhe permitiu demonstrar uma profundidade e uma nuance que a televisão não havia capturado por completo. Estes projetos marcaram sua transição definitiva de uma jovem lutando por espaço nas salas de audições para uma atriz emergente que Hollywood já não podia ignorar. Quando completou 20 anos, Sarah Jessica Parker havia alcançado o que muito poucos jovens atores de sua época podiam afirmar. Havia conquistado a Broadway, a televisão e o cinema antes que a maioria dos adolescentes tivesse sequer escolhido uma universidade. O brilho não era um presente.
Era o resultado de uma infância forçada à maturidade e uma adolescência dedicada a um trabalho implacável. Embora a etapa inicial de Sarah Jessica Parker na atuação tenha sido uma escalada constante e árdua contra a gravidade, o que se seguiu não foi menos que uma detonação, uma erupção de fama tão feroz e ofuscante que ameaçou devorá-la por completo. A celebridade raramente bate à porta, e rompe como uma inundação. E para Sarah, chegou como um tsunami de luz, impactando uma mulher que uma vez teve que racionar suas refeições e ensaiar falas sob as tênues lâmpadas do metrô. No final da década de 1990, já não era a jovem atriz que se apertava em salas de audições lotadas. Encontrava-se no limiar de um despertar cultural, propelida a um holofote que nunca pediu para comandar, mas que estava destinada a dominar. Com cada passo ascendente, vinha um peso dourado, deslumbrante à vista do mundo, mas que afundava pesadamente em seus ombros de maneiras que nenhuma câmera podia capturar. Ela percebeu, antes mesmo do mundo, que estava prestes a ingressar em um capítulo que redefiniria não apenas sua carreira, mas a paisagem emocional de milhões de pessoas. Em 1998, aos 33 anos, ela vestiu a pele de Carrie Bradshaw, de olhos arregalados, vulnerável, inebriantemente honesta, e desencadeou um fenômeno cultural que reescreveu a história da televisão. Sex and the City não foi uma simples série. Foi um tremor sísmico. Ao longo de 6 temporadas e 94 episódios, mulheres de todo o planeta viram fragmentos de si mesmas nas esperanças de Carrie, em suas feridas, em suas amizades incondicionais e em seus tropeços hesitantes no amor. A cidade de Nova York palpitava sob seus saltos como um coração vivo, e Sarah, frágil mas corajosa, se tornou o centro resplandecente de uma nova linguagem que celebrava a independência feminina de uma forma que a América nunca havia presenciado. Mas enquanto o mundo abraçava Carrie de braços abertos, Sarah travava em silêncio uma batalha que nenhum roteiro podia suavizar. Jornadas de trabalho de 14 a 16 horas se confundiam umas com as outras. Seus pés se enchiam de bolhas dentro de sapatos de alta costura e o esgotamento se envolvia ao seu redor como uma segunda pele enquanto ela girava entre centenas de looks a cada temporada. Houve noites, admitiu mais tarde, em que se perguntou se alguém percebia o quão perto estava de estar completamente vazia. No entanto, entregou cada fala, cada risada, cada desamor, porque o mundo havia começado a medir sua própria alegria através dela. E ainda assim o mundo só via o brilho exterior. Viram o prêmio Emmy, os 4 Globos de Ouro, os 3 prêmios SAG, viram uma mulher coroada como uma deusa da moda. Nunca viram a mulher que se preparava em particular em frente ao espelho de um camarim depois de ler manchetes projetadas para ferir. As capas de revistas a celebravam, mas os tabloides a dissecavam com crueldade cirúrgica, comentando sobre seu nariz, seu cabelo, sua idade, chegando até a comparar suas feições com objetos destinados a humilhar. As câmeras dos paparazzi piscavam como pequenas detonações, cada flash capturando os leves sinais de angústia que tentava ocultar enquanto pisava em tapetes vermelhos, onde a admiração e o julgamento se misturavam no mesmo hálito. Alguns dias, confessou, a atenção parecia menos amor e mais uma tempestade da qual não podia escapar. Enquanto reescrevia as regras de pagamento na televisão, ascendendo a mais de 3 milhões de reais por episódio para a 4ª temporada, ganhando cerca de 200 milhões apenas pela série, carregava consigo a lembrança indelével da menina que viveu em uma casa onde a eletricidade era cortada por contas não pagas. Depois vieram os filmes, uma segunda explosão. Em 2008, Sex and the City, The Movie arrasou nas bilheterias com 415 milhões de reais, garantindo-lhe um cheque surpreendente de 15 milhões de reais. Em 2010, sua sequência, apesar da crítica mordaz, ainda arrecadou 294 milhões, elevando seu salário para 20 milhões.
Esses filmes impulsionaram seus ganhos totais da franquia SATC para cerca de 250 milhões, coroando-a como uma das atrizes mais bem pagas de todos os tempos. No entanto, o sucesso projeta uma sombra. À medida que Carrie se consolidava como um ícone global, Sarah sentiu que as linhas entre a personagem e seu verdadeiro eu se confundiam de formas ao mesmo tempo surreais e sufocantes. Os fãs amavam Carrie, mas frequentemente se esqueciam de Sarah. É estranho, refletiu, como o sucesso pode se tornar outro tipo de jaula. Bonita, mas jaula, afinal. Em 2021, ela retornou em And Just Like That, não para reviver glórias passadas, mas para reivindicar a narrativa de uma personagem que a havia moldado, esticado e perseguido por décadas. E quando o mundo a abraçou mais uma vez, quando as listas de streaming se encheram com seu nome, Sarah entendeu algo profundo. Sua luz não havia diminuído, mas sim amadurecido. Sua ascensão ao topo foi extraordinária, mas nunca foi fácil. Nasceu da fome, foi talhada através da rejeição, fortalecida pelo esgotamento e temperada pela vontade inquebrável de permanecer de pé, mesmo quando o peso da adoração parecia mais pesado do que o abandono. Sarah Jessica Parker não se tornou famosa. Ela construiu um legado a partir dos ossos de cada adversidade que superou. E no resplendor desse holofote arduamente conquistado, tornou-se algo infinitamente maior que uma estrela. Tornou-se uma força, luminosa, implacável e inesquecível. Mas as ambições de Sarah não pararam no brilho das luzes da televisão. Mesmo no auge de sua fama mundial, ela sentiu uma atração silenciosa, quase uma pontada, por transcender a sombra de Carrie Bradshaw e provar a si mesma que era mais do que a personagem que o mundo adorava. Era o anseio intrínseco de uma mulher que havia crescido sem garantias e que agora pedia à vida uma oportunidade para se valer por seu próprio nome, sem um roteiro para apoiá-la. Em 2007, Parker derramou sua visão, sua disciplina e até o último ápice de sua confiança arduamente conquistada na fragrância Lovely. Este projeto nasceu não da vaidade, mas da esperança genuína de que algo com sua impressão digital pudesse levar beleza às mulheres comuns. Tornou-se um sucesso mundial, sua primeira e verdadeira declaração como empresária. Seguiu-se sua linha de roupas acessível, Beaten, um ato de desafio silencioso contra uma indústria que frequentemente excluía as mulheres sem grandes fortunas. E em 2014, ela lançou a SJP Collection, uma linha de calçados de luxo artesanal, cujas vendas se aproximaram de 25 milhões de dólares ao ano. Cada par de sapatos carregava consigo uma parte da menina, que uma vez usou roupas de segunda mão até as costuras se desfiarem. Ela também cofundou a produtora Pretty Matches em 2005 e colaborou em uma marca de vinho em 2019. Cada empreendimento era uma rebelião silenciosa, cada sucesso um lembrete de que sua criatividade se estendia muito além das fronteiras de um único e amado personagem. No entanto, mesmo para alguém tão realizada como Sarah, o sucesso nunca foi absoluto. Por trás do brilho do triunfo financeiro, houve investimentos que se dobraram sob o peso do implacável mercado imobiliário de Nova York. Em 2011, ela e Matthew Broderick compraram uma townhouse por 19 milhões de dólares, investiram suas economias e esperanças em renovações e, depois de colocá-la à venda por 25 milhões, viram-se obrigados a vendê-la com uma dolorosa perda, mal recuperando 18 milhões. Para uma mulher que havia vivido a escassez na infância, a dor de um erro de cálculo era mais profunda do que os números em uma página. Sua próxima grande investimento, um par de townhouses contíguas em West Village, por um total de 35 milhões de dólares, se tornou outro projeto longo e esgotante, grandioso e ambicioso, mas lento para recompensar, pondo à prova sua paciência e fé. Até mesmo seu lar de longa data, comprado por 3 milhões de dólares em 2000 e vendido por 15 milhões de dólares 2 décadas depois,
Carregava consigo lembranças de anos de espera, de preocupação, de perguntar se o mercado justificaria alguma vez os sacrifícios. E nos Hamptons, a cabana vintage, que compraram por 6,6 milhões, querida, mas modesta, se tornou um símbolo não de riqueza, mas de ternura, e até mesmo foi oferecida aos fãs por apenas $20 à noite como um gesto de gratidão, mais do que de benefício econômico. Mas talvez seja isso que torna a jornada de Sarah tão profundamente humana. A coexistência de vitórias altíssimas e perdas humilhantes, de brilho e vulnerabilidade caminhando de mãos dadas. Ela construiu impérios e viu como algumas peças desmoronavam. Saboreou o sucesso extraordinário e resistiu à pontada silenciosa dos erros de cálculo. No entanto, através de cada desvio, cada passo em falso, cada lição paga em orgulho ou em dólares, ela continuou avançando. Criativa, determinada, imperturbável. Porque por baixo de cada capítulo de sua vida, subjaz uma verdade sussurrada na forma como se conduz. Sarah Jessica Parker nunca foi definida pelo que ganha ou perde, mas pela força implacável e luminosa com que se levanta novamente. Há tempestades em Hollywood que vêm do escândalo, do ego ou de palavras descuidadas. Mas as mais devastadoras nascem de laços quebrados, de amizades que uma vez arderam brilhantemente o suficiente para iluminar uma era inteira. Por quase 20 anos, o mundo acreditou que Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall, Carrie Bradshaw e Samantha Jones eram o pulsar inquebrável de Sex and the City. Duas mulheres que carregavam o pulso de Nova York em seu caminhar e fizeram com que milhões de espectadores se sentissem compreendidos. Na tela, eram almas gêmeas, rindo através do desamor, sobrevivendo aos naufrágios da vida com determinação e brilho, e construindo um retrato da feminilidade que parecia quase sagrado. Mas, sob o glamour, a realidade era muito mais frágil. O sucesso havia colocado uma linha de falha invisível, fina no começo, depois se alargando a cada negociação contratual, cada temporada de prêmios, cada sussurro sobre poder, hierarquia e salário. O que o mundo via era irmandade. O que perderam foi o lento e silencioso desmoronamento da confiança entre duas mulheres unidas pela fama, mas distanciando-se à medida que o custo dessa fama se tornava mais pesado. E esse tremor inicial, pequeno, privado, quase invisível, um dia se inflaria até se tornar um terremoto que sacudiria os alicerces de uma das relações mais queridas da televisão. As raízes da brecha se estenderam até os primeiros anos do show. À medida que Sex and the City explodia em um fenômeno cultural no final da década de 1990, Sarah, contratada como a protagonista central, não era apenas o rosto da série, mas com o tempo se tornou produtora executiva. Seu salário aumentou em consequência, ultrapassando os $3 milhões por episódio, uma soma sem precedentes para uma mulher na televisão da época. Kim Cattrall, feroz e brilhante em sua interpretação de Samantha Jones, sentiu-se ofuscada, não em talento, mas em compensação e reconhecimento. Ela acreditava apaixonadamente que as 4 atrizes deveriam ser iguais. A fria economia de Hollywood insistiu no contrário, semeando a discórdia. A tensão entre Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall fervia silenciosamente, nunca aos gritos, nunca de forma pública, mas sempre latente. Mesmo assim, ambas as mulheres se mostraram consumadas profissionais, entregando atuações icônicas, mesmo quando seus mundos privados se distanciavam cada vez mais. Quando os rumores sobre um terceiro filme de Sex and the City ganharam força, a brecha havia se alargado demais. Quando Kim se recusou a retornar, citando desacordos com o roteiro, os insiders sussurraram que as velhas feridas sobre o salário e o poder finalmente haviam supurado. Para os fãs de longa data, foi a primeira rachadura visível em uma fratura que vinha se formando por quase 15 anos.
Mas o verdadeiro ponto de ruptura, o momento em que o mundo finalmente presenciou a tempestade que vinha se formando por quase 2 décadas, chegou em 2018 sob circunstâncias trágicas e profundamente humanas. O irmão de Kim, Christopher Cattrall, faleceu inesperadamente, mergulhando-a na dor. Sarah, que compreendia o peso da perda e sempre tentou estender a compaixão apesar de sua história complicada, se aproximou publicamente com suas condolências. Para Sarah, foi um ato de bondade, um gesto de humanidade além da fama. Mas para Kim, na profundidade de seu luto, tocou uma fibra sensível. Sua resposta pública explodiu nas redes sociais como uma explosão controlada. Não preciso do seu amor ou apoio neste momento trágico. Você não é minha amiga, você é uma hipócrita. Foi um golpe que ressoou em todo Hollywood. Cortante, chocante e brutalmente público. Para Sarah, que passou anos se recusando a falar mal de Kim, as palavras calaram fundo. Os jornalistas pululavam. Os fãs discutiam acaloradamente. Os tabloides construíram impérios inteiros sobre a base desta disputa. E, no entanto, em meio ao caos, Sarah não contra-atacou. Não ofereceu retaliação nem amargura, apenas uma verdade tranquila e trêmula. Estou de coração partido. Naquela noite, depois de deixar uma gravação de estúdio, ela se sentou sozinha na traseira de um SUV preto enquanto Nova York passava piscando por sua janela. Ruas que uma vez havia percorrido de braço dado com Kim durante anos melhores. Seu telefone brilhava com notificações, as manchetes se multiplicavam por minuto, mas ela simplesmente o colocou virado para baixo, sobre o assento de couro ao seu lado, cruzou as mãos e olhou o desfoque das luzes que passavam. Nesse pequeno momento desprotegido, seu silêncio disse tudo sobre a moderação, sobre a tristeza, sobre a dignidade escolhida em detrimento da autodefesa. Nos anos que se seguiram, as duas atrizes tomaram caminhos separados. And Just Like That estreou em 2021 sem Kim, marcando a primeira vez que Carrie Bradshaw caminhava por Nova York sem Samantha ao seu lado. Para os fãs que haviam crescido vendo sua amizade florescer na tela, a ausência pareceu um batimento cardíaco perdido. No entanto, Sarah avançou com a mesma resiliência que a havia sustentado através de cada adversidade em sua vida, honrando o legado do show, reconhecendo o brilho de Kim e recusando-se a permitir que a amargura maculasse a história que haviam construído juntas. Mesmo agora, enquanto a mídia continua a reacender velhas brasas, Sarah se mantém firme em sua graça. Fala com calor, evita a culpa e escolhe a compaixão sobre o conflito. Isso é o que torna este capítulo tão profundamente humano. Duas mulheres unidas para sempre pela arte, mas divididas por feridas que o mundo nunca compreenderá por completo. Navegando o orgulho, a dor e o legado com a complicada vulnerabilidade de pessoas reais, não de personagens em um roteiro. E apesar de tudo, Sarah Jessica Parker resistiu à tempestade exatamente como resistiu a cada provação anterior, com força silenciosa, dignidade inabalável e um coração que escolhe a bondade mesmo quando a bondade não é correspondida. Nisso, ela continua sendo não apenas uma estrela, mas um lembrete de que, em um mundo rápido para julgar, rápido para dividir, rápido para ferir, o maior triunfo não é a retaliação, mas a graça. Algumas penas explodem como um trovão no presente, mas outras persistem como ecos de um passado tão distante e tão devastador que suas sombras nunca te abandonam por completo. Enquanto a poeira da disputa de Sarah com Kim Cattrall se assentava, despertou uma tempestade mais antiga dentro dela, uma que havia carregado muito antes da fama, muito antes de Manhattan, muito antes de o mundo a imaginar como Carrie Bradshaw. Era 1984. Ela tinha 19 anos e estava sob as luzes fluorescentes piscantes de um set de filmagem quando conheceu um jovem, magnético e assombrosamente vivo Robert Downey Jr. O que começou como uma faísca suave, simples, quase inocente,
Acendeu em um amor tão brilhante que parecia que o destino havia aberto uma porta só para eles. Eram jovens, sem dinheiro, famintos por arte e afeto, compartilhando fatias de pizza tarde da noite em lanchonetes apertadas, memorizando falas até o amanhecer, construindo sonhos em apartamentos abarrotados, iluminados apenas pelos postes que se infiltravam pelas persianas. Nesses primeiros anos, o amor os envolveu como um quente verão nova-iorquino, terno, ofegante, inebriante. Por um tempo, esse amor foi tudo. Houve manhãs em que Sarah acordava com a luz do sol dançando sobre o rosto de Robert. Momentos em que ele a fazia rir até perder o fôlego. Noites em que se abraçavam como se o mundo exterior fosse frágil demais para confiar. Ela o observava ensaiar, elétrico de promessas, e ele a olhava iluminar os menores espaços com uma graça tranquila e impressionante. Eram dois jovens com carteiras vazias, mas com uma esperança transbordante, acreditando, sinceramente acreditando, que seus futuros se ergueriam de mãos dadas. Mas à medida que a fama de Robert se acelerou, também o fizeram as sombras que o perseguiam. O barulho de Hollywood ficou mais alto, a pressão mais pesada, e ele se agarrou ao álcool e às substâncias que, esperava, silenciariam o caos interior. Sarah, mal saída da adolescência, encontrou-se tentando manter unido um homem que se desfazia. Pensei que estava mantendo-o unido, confessaria mais tarde, sua voz suave com uma dor que o tempo nunca havia apagado por completo. O que ela nunca disse em voz alta foi a verdade que viveu diariamente, que se sentia responsável por salvá-lo, mesmo quando salvá-lo significava perder pedaços de si mesma. Em 1987, as rachaduras haviam se alargado até se tornarem abismos. Robert admitiria mais tarde: era impossível estar comigo. E Sarah já havia aprendido isso da maneira mais difícil. As noites se tornaram um ritual de preocupação. Sarah se encolhia em um sofá de segunda mão, atenta a passos que às vezes nunca chegavam. Chorava na cozinha para que ele não a ouvisse. Segurava suas mãos trêmulas através de promessas que ele não podia cumprir e se apresentava às audições com olheiras escuras escondidas sob camadas de determinação. O jovem que conheceu em 1984, a faísca esperançosa e brilhante, estava afundando sob o peso de suas próprias tempestades. E embora ela tenha tentado com tudo o que tinha, o amor começou a parecer menos um lar e mais um campo de batalha. Sua compaixão contra o caos dele, sua esperança contra o desmoronamento dele, sua juventude contra uma escuridão que não lhe pertencia. Guardou uma pequena caixa de lata, um canhoto de ingresso de cinema, uma polaroid deles rindo, um bilhete que ele deixou uma vez na geladeira. Pequenas relíquias de uma felicidade que ela estava desesperada para acreditar que não tinha sido um sonho, mas nem mesmo esses momentos podiam salvar o que escapava. E então chegou 1991, o ano em que finalmente se rompeu. 7 anos amando-o, 7 anos lutando por ele, 7 anos tentando protegê-lo de demônios que nunca foram seus. Sua despedida não foi uma tempestade, foi a angústia em sua forma mais silenciosa. Sarah empacotou uma pequena mala, apenas o essencial, e a colocou ao lado da porta. A rua lá fora estava fria, banhada pelo brilho azul pálido da madrugada. Ela o olhou pela última vez, seu coração doído pela verdade insuportável de que o amor não pode curar o que não feriu. Quando saiu para o ar de Nova York, sentiu como se tivesse se atirado de um precipício. Anos depois, diria: não me arrependo de tê-lo amado. Arrependo-me de ter pensado que podia salvá-lo. Robert, já recuperado e reflexivo, só falaria dela com gratidão. Seu amor não desmoronou em ódio, dissolveu-se em tristeza, em timing errado, na cruel honestidade de que alguns corações se encontram muito cedo, antes que a vida lhes tenha ensinado a ficar. E no rescaldo daquilo, Sarah carregou consigo a força que a angústia talha em uma pessoa, o tipo de força que só se ganha ao se afastar de alguém que ainda se ama.
Muito antes de o mundo admirar sua resiliência na tela, ela já havia sobrevivido a uma guerra privada e se levantado. Tiveram que se passar 6 longos anos após se afastar de Robert Downey Jr. para que o coração de Sarah Jessica Parker voltasse a bater de maneira uniforme. 6 anos remendando feridas invisíveis, aprendendo a confiar em quartos tranquilos e ensinando a si mesma que o amor não tinha que vir em forma de tempestade. E então, quase timidamente, Matthew Broderick entrou em sua vida. Não com fogos de artifício, não com caos, mas com o tipo de suavidade que se sente como uma mão que se estende através da escuridão. Eles se conheceram no início da década de 1990 através da Naked Angels Theatre Company, em um momento em que Sarah, ainda assustada com o barulho repentino, ainda carregava o fantasma da velha angústia nos cantos de seu sorriso. Matthew era firme, onde seu passado havia sido volátil, ponderado onde sua juventude havia sido tumultuada. Sua conexão não acendeu, simplesmente brilhou, aqueceu e acalmou. E nesse suave desenrolar, ela encontrou algo que quase havia dado por perdido: segurança. Não o tipo frágil que desejava aos 19 anos, mas o tipo construído por 2 almas adultas que escolhem a bondade em detrimento do caos. Seu amor cresceu em lentas camadas douradas, passeios noturnos pelos cantos tranquilos de Nova York, risadas compartilhadas em salas de ensaio abarrotadas, tardes dedicadas a ler roteiros em extremos opostos do sofá, porque estar perto um do outro parecia sem esforço. Pela primeira vez, Sarah aprendeu o que significava o amor parecer sem pressa. Em maio de 1997, eles se casaram em uma cerimônia pequena e íntima que parecia mais uma promessa sussurrada do que um espetáculo. Apenas 100 convidados, uma sinagoga no Lower East Side. Sarah vestida de preto, desafiando todas as regras, mas finalmente sentindo-se ela mesma. A irmã de Matthew oficiou. E quando Sarah disse, "Sim, quero", não estava entrando em um conto de fadas. Estava entrando em uma vida construída sobre a devoção tranquila. Uma vida que não lhe pedia para consertar alguém ou se sacrificar para se manter à tona. Uma vida onde finalmente podia descansar seu coração. Mas o casamento, mesmo o mais gentil, tem suas estações de inverno. Quando Sex and the City explodiu na televisão em 1998, a fama envolveu Sarah como um manto brilhante e sufocante. De repente, ela trabalhava jornadas de 12 e 14 horas sob o olhar ardente do mundo. Matthew, enraizado no teatro e ansiando por uma existência mais tranquila, movia-se em um ritmo completamente diferente. Houve períodos em que se perdiam um do outro por horas, depois por dias. Noites em que seu apartamento parecia vazio, como se as próprias paredes estivessem prendendo a respiração. Manhãs em que um escapulia pela porta antes que o outro abrisse os olhos. E nesses momentos, Sarah às vezes se encontrava sussurrando as mesmas palavras que uma vez confessou em uma entrevista. Preocupa-me desaparecer do lar quando o trabalho se torna barulhento e que ele sinta a ausência mais do que pretendo. Ela lembrava os primeiros dias, quando Matthew esperava fora das salas de ensaio apenas para caminhar para casa com ela. Quando comiam comida barata para a viagem no chão porque não podiam pagar uma mesa. Quando uma vez ele ficou acordado a noite toda, costurando um botão em seu casaco favorito porque ela tinha uma audição importante na manhã seguinte. Ela brincou uma vez: "Casei com um homem que consegue costurar melhor do que eu." Mas a verdade por trás da piada era terna. Ele era sua suavidade quando a vida era cortante. Essas lembranças, quentes e fundamentais, se tornaram o fio silencioso que lhe lembrava o que estavam lutando para proteger. Não porque o amor tivesse se apagado, nunca isso, mas porque o esgotamento pode enfraquecer até a ancoragem mais forte. Justo quando estavam aprendendo a navegar essa frágil distância, chegou uma nova classe de tempestade. Uma que não criaram, mas que tiveram que sobreviver. Em 2008, os tabloides sussurraram um rumor de que Matthew
havia se aproximado demais de outra mulher durante um período em que Sarah filmava sem parar do outro lado da cidade. Não houve provas, não houve confrontação, não houve escândalo real, apenas um título lançado como uma pedra por estranhos que não sabiam nada do mundo dentro de seu lar. Mas os rumores, mesmo os infundados, têm bordas afiadas. Raspam, machucam. E para um casamento já tensionado por longas horas e carreiras paralelas, a especulação cortou mais profundamente do que qualquer um fora dessas quatro paredes jamais percebeu. Sarah admitiu mais tarde, em voz baixa e sem amargura. O que doeu não foi o rumor, foi o medo de que ele pensasse que eu já não o via. Por algumas noites, suas conversas foram vacilantes, trêmulas, não por desconfiança, mas pelo pensamento aterrorizante de que o amor pudesse ser abalado por algo tão barato e fabricado. E, no entanto, mesmo assim, procuraram um ao outro como sempre o tinham feito, suavemente, instintivamente, sem hesitar. Sarah colocou uma mão nas costas de Matthew enquanto ele lavava a louça. Ele lhe preparou chá antes do amanhecer. Gestos pequenos, mas foram os pontos que fecharam a ferida. Porque o casamento, em sua essência mais verdadeira, não é a ausência de tempestades, mas a escolha de ancorar juntos quando a água sobe. Tudo mudou em 2002 com o nascimento de seu filho, James Wilkie. Sarah o segurou e sentiu uma quietude quase sagrada, como se o mundo finalmente lhe tivesse dado algo que não lhe tiraria. Ela mais tarde compartilhou. Foi o primeiro momento da minha vida em que entendi o que se sentia estar segura. Ela lembrou de Matthew chorando suavemente, algo que só havia visto uma vez antes, anos atrás, quando ela lhe disse que o amava pela primeira vez. Ela fez malabarismos com tapetes vermelhos e carrinhos de bebê. Ele aninhava James contra o peito após as apresentações noturnas. E, de repente, o apartamento que uma vez ressoou com o silêncio transbordou com sons minúsculos. Respiração suave, pequenas risadinhas, brinquedos rolando pelo chão. A paternidade os esticou, os pôs à prova, os esgotou, mas também os trançou de maneiras que nenhum rumor, nenhum horário, nenhuma distância poderia desfazer. E em 2009, quando suas gêmeas, Marion Loretta Elwell e Tabitha Hodge, chegaram através de barriga de aluguel, sua família se expandiu para um universo de belo caos. O público questionou, as manchetes especularam, mas Matthew permaneceu ao lado de Sarah com uma ternura firme e inquebrável. Ela lembrou mais tarde. Ele continuava dizendo, sabemos quem somos, deixe-os falar. E isso era tudo o que eu precisava. Essas palavras se tornaram um escudo contra o ruído do mundo. Hoje, após 27 anos de casamento, seu amor carrega o calor e o peso de um lar construído tábua por tábua. Eles sobreviveram à pressão da fama, à dor da distância, à pontada do escrutínio público, àquele frágil momento em 2008, quando um rumor ameaçou sua paz, e à pesadez silenciosa que se infiltra nos relacionamentos longos quando ambos os parceiros estão exaustos. Mas eles escolheram repetidamente não repetir as fraturas do passado, especialmente Sarah, que uma vez jurou que nenhum filho seu experimentaria o tipo de separação que definiu sua própria infância. Seu amor é o testemunho de que a grandeza de uma vida não é medida por seu brilho público, mas pela força discreta com que se protege a paz privada. Hoje em dia, Sarah Jessica Parker frequentemente diz que seus momentos favoritos não são as estreias ou os prêmios, mas os ritmos ordinários de sua vida familiar. Preparar o café da manhã lado a lado, observar as meninas trançando o cabelo, tropeçar em Matthew na cozinha à meia-noite e rir como duas pessoas que sobreviveram a cada tempestade que o mundo lhes enviou. Porque depois de toda a turbulência de sua juventude, Sarah não precisava de um amor que a arrastasse. Ela precisava de um amor que a assentasse suavemente, um amor que ficasse, um amor que reparasse. E com Matthew, o amor se tornou exatamente isso.
firme quando o mundo tremia, suave quando a vida ficava barulhenta, curador quando as velhas feridas sussurravam, e dela para guardar fiel e belamente, enquanto seus corações lembrassem como procurar um ao outro. À medida que os anos se desenvolviam dentro da família que tanto havia lutado para construir, Sara começou a compreender algo que uma vez foi muito jovem para nomear. Não importa o quão longe uma mulher viaje, não importa o quão brilhante seja seu resplendor, ela está eternamente ligada à pessoa que uma vez lhe ensinou o que se sente o amor. E no outono de 2022, essa amarração se rompeu no silêncio mais insuportável. Paul Giffen Forster, seu padrasto, o homem com quem sua mãe se casou quando Sara era apenas uma criança de 3 anos, o homem que entrou em sua infância em silêncio, reparou suas costuras quebradas e a amou até a plenitude, exalou seu último suspiro após uma breve doença. Para o mundo, ela era um ícone. Para seus filhos, era uma mãe. Mas naquele momento, ela se tornou algo muito mais frágil. Voltou a ser uma menina pequena, de pé no limiar de uma vida que de repente se sentia mais fria sem o único pai que a havia feito sentir completamente segura. Sua perda não apenas feriu, a esvaziou. Foi a dor com a memória profundamente aderida. Foi perder o homem cujo amor havia moldado seu caráter muito antes de o mundo celebrar sua força. Sara conheceu Paul sendo uma criança que navegava pelas ruínas do divórcio de seus pais, ainda aprendendo que algumas famílias se fraturam antes que os filhos entendam por quê. Paul não irrompeu com promessas dramáticas nem gestos heróicos. Chegou com mãos tranquilas, olhos cansados e uma firmeza que sua infância nunca havia conhecido. Trabalhou em múltiplos empregos para manter à tona sua família misturada de 8 membros, entregando móveis, consertando aquecedores no inverno, reparando tábuas soltas, esticando cada dólar de mantimentos até render ao máximo. Ele foi o homem que aquecia a casa quando cortavam a eletricidade, que levava Sara aos ensaios quando sua mãe fazia horas extras, que se sentava orgulhoso em assentos de teatro rangentes durante suas primeiras peças. Não lhe ensinou confiança com discursos, ensinou-lhe com estabilidade, com presença, com uma ética de trabalho tão inquebrável que se gravou em seus ossos. E ano após ano, enquanto Sara passava de uma menina esperançosa a uma jovem artista, ela percebeu que Paul lhe havia dado algo que nenhum aplauso poderia igualar. Um senso de valor, uma crença de que ela importava. Quando a saúde de Paul começou a falhar em suas últimas semanas, Sara sentiu um medo que não conhecia desde a infância. Um medo tão antigo e familiar que se ergueu como uma sombra que pensou ter superado. Correndo entre os horários de filmagem e os corredores do hospital, flashes de lembranças a atingiram com dolorosa clareza. Paul amarrando seus cadarços antes de uma peça escolar porque suas mãos tremiam. Paul sorrindo no limiar de sua pequena casa de Ohio, apesar do esgotamento em seus olhos. Paul sussurrando: "Você consegue, querida", na noite de sua primeira audição real. Ela não estava apenas perdendo-o em 2022. Estava perdendo o homem que a havia levado através de cada início frágil que jamais havia enfrentado. Não estava sozinha nessa vigília de pavor. Sua mãe, Bárbara, sentava-se ao seu lado, agora mais velha, a dor talhando novas linhas em um rosto que Sara uma vez acreditou ser inquebrável. Seus irmãos ficavam em silêncio por perto, cada um agarrando-se às suas próprias lembranças de Paul, levantando-o sobre os ombros em desfiles ou consertando coisas na casa, depois de longos turnos. Naquela sala cheia do suave bip das máquinas e do peso dos anos, Sara percebeu que não estava apenas vendo seu pai desaparecer, mas o próprio coração de sua família. O centro tranquilo e incansável que os havia mantido unidos começava a se apagar. Sob a pálida luz do hospital, ela segurou a mão trêmula de Paul e observou seu peito subir e descer como uma maré enfraquecida. Sua mãe agarrou sua outra mão,
A mesma mão que uma vez reparou cada dobradiça e aqueceu a casa durante os duros invernos, agora se imobilizando sob seu toque. Quando Paul abriu os olhos pela última vez, seu olhar moribundo viajou da mulher com quem se casou para os filhos que criou e, finalmente, para Sarah, a menina que ele havia ajudado a reconstruir das ruínas do divórcio. Nesse olhar, ela viu décadas de devoção. E quando sua mão finalmente se soltou da dela, o mundo não se despedaçou com um grito. Desmoronou em um silêncio tão completo que ela sentiu que o próprio tempo parava. Ela não apenas o perdeu o final da história que a havia construído. Nos dias seguintes, a dor se espalhou pela família como uma maré lenta e implacável. Sarah ouviu sua mãe chorar a portas fechadas, que uma vez acreditou serem à prova de som. Ela observou seus irmãos evitarem a cadeira azul gasta onde Paul sempre se sentava. A casa ficou mais fria, mais vazia, como um palco depois que as luzes se apagam. Ela sofreu o luto como as filhas sofrem quando o mundo não está olhando, nas cozinhas ao amanhecer, em carros estacionados, nos cantos tênues de seu lar onde ainda viviam as lembranças da infância. Quando finalmente falou publicamente, apenas disse: "Ele foi a parte mais forte, gentil e sábia de nossa família." O que não disse, mas que carregava consigo como o hálito, era que Paul a havia reconstruído em uma idade em que ela ainda não sabia que estava se quebrando. Hoje, quando Sarah fala dele, sua voz se suaviza com a ternura de alguém que sabe que certas perdas nunca desaparecem. Assentam-se, remodelam. Paul vive em seu trabalho, em sua forma de ser mãe, na maneira como ensina a seus filhos a coragem e a bondade. Vive nas lições tranquilas que transmite sem sequer se dar conta. E embora a dor ainda ressoe nos lugares que ele uma vez ocupou, Sarah agora compreende o que Paul sempre tentou lhe ensinar. O amor não desaparece. Ele se transforma. Torna-se lembrança e depois força. E depois a chama constante que levamos adiante quando o mundo escurece. Dessa maneira, invisível mas inquebrável, Paul Giffin Forster ainda caminha ao seu lado, iluminando cada passo do caminho que ela continua construindo. Há perdas que te quebram uma vez e perdas que te quebram de novo toda vez que a memória ousa retornar. E justo quando Sarah Jessica Parker estava aprendendo a caminhar pelo mundo sem a suave gravidade de Paul Forster, a dor voltou como uma maré implacável. Apenas um ano antes de enterrar seu pai, outra peça de seu coração foi arrebatada. Inesperada, tranquila, cruelmente, em setembro de 2021, aos 57 anos, Willie Garson perdeu sua batalha oculta contra o câncer de pâncreas. Para o mundo, era Stanford Blatch. Para Sarah, era família, moldada não pelo sangue, mas pela lealdade, pela risada e por 2 décadas de estar lado a lado. Seu vínculo começou no final dos anos 90, muito antes de Sex and the City se tornar um fenômeno cultural. Willie não era apenas um colega de elenco. Era a pequena âncora no set. Constante, caloroso, incrivelmente firme. Nos esgotantes dias de filmagem, quando Sarah sentia o peso de uma série inteira pressionando sobre seus ombros, Willie se inclinava entre as tomadas e lhe sussurrava: "Você está carregando galáxias, querida. Não se esqueça de respirar." E de alguma forma, ela sempre respirava. Ele tinha esse dom. Ao longo de 6 temporadas, incontáveis reescritas, desamores, tempestades pessoais e raros momentos de alegria, sua amizade se teceu em algo duradouro, algo mais profundo do que os roteiros ou as cenas. Na tela, Stanford e Carrie eram inseparáveis. Fora da tela, Willie e Sarah eram ainda mais próximos, o tipo de amigos que não precisam falar para entender o medo ou a fadiga um do outro. Mas em 2021, enquanto o mundo zumbia de emoção por And Just Like That, Willie lutava contra uma guerra que manteve oculta com uma graça quase dolorosa.
Ele filmou suas cenas enquanto se submetia a tratamento em silêncio, protegendo a todos, especialmente a Sarah, da verdade. Ela lembrou mais tarde como ele se encolhia suavemente antes de se sentar, como lhe tremiam as mãos quando pensava que ninguém o olhava. "Estou bem", ele lhe disse em uma manhã, forçando um sorriso pequeno e travesso. "Façamos algo bonito hoje." Ela lhe devolveu o sorriso porque acreditar nele parecia mais seguro do que imaginar um mundo sem ele. Quando chegou a ligação de que ele havia partido, atingiu como uma luz que se apaga no meio de uma frase. Por um momento, o mundo simplesmente ficou em silêncio. Sarah sentiu que algo dentro dela desmoronava. O tipo de colapso que só ocorre quando você perde alguém que testemunhou décadas inteiras de sua vida. Ela lembrou de seus braços ao redor dela depois de filmar o final original. "Veja o quão longe você chegou", ele sussurrou. Lembrou de ele a consolar durante tempestades pessoais que nunca compartilhou publicamente. Lembrou da forma como ele a provocava. "Nunca pare de ser você. É o seu superpoder." Essas lembranças, antes quentes, de repente se sentiram afiadas. Fragmentos de uma amizade sagrada demais para perder. Em seu funeral, rodeada de amigos que o adoravam, Sarah chorou com uma profundidade que até a surpreendeu, porque a dor nunca é verdadeiramente compartilhada. Cada um perde uma pessoa diferente. Ela chorou não apenas pelo homem que Willie tinha sido, mas pelos anos de amizade, travessura, honestidade e afeto profundamente enraizado que nunca chegariam a viver juntos até serem velhos e rirem. Mais tarde, escreveu: "Tem sido insuportável." Mas o que ela não disse, o que pousou pesadamente em seu peito, foi que perder Willie significava perder a pessoa que, tranquila e constantemente, lhe havia segurado o espelho para sua humanidade. Agora, toda vez que Sarah entra em um set, há um espaço tranquilo e inconfundível ao seu lado, onde Willie costumava estar, com os braços cruzados, o queixo erguido, dando-lhe aquele meio sorriso que significava: "Você consegue lidar com isso." E nesse espaço, ele ainda perdura. Não se foi nem diminuiu, apenas se transformou em memória. O tipo de memória que dói, o tipo que acalma e o tipo que fica para toda a vida. Hoje, aos seus 60 anos, Sarah Jessica Parker se ergue em um cume alguma vez inimaginável para a menina que cresceu em uma casa com correntes de ar em Ohio, onde às vezes cortavam a eletricidade. Seu patrimônio líquido supera os 200 milhões, forjado não por herança nem privilégio, mas por décadas de disciplina implacável, trabalho árduo e uma vontade inquebrável. Seu mundo está agora ancorado por uma carteira imobiliária que reflete a magnitude de sua jornada. As icônicas townhouses gêmeas em West Village, adquiridas por quase 35 milhões de dólares, estão sendo transformadas atualmente em uma obra-prima arquitetônica de 14 mil pés quadrados. A townhouse restaurada com esmero na East 10th Street, que foi posta à venda por 25 milhões, mas que finalmente foi vendida com uma dolorosa perda, é a prova de que até os abastados sangram quando arriscam audaciosamente. A querida cabana dos Hamptons, comprada por 6,6 milhões, é uma pitoresca casa dos anos 40 transbordando de charme vintage, onde seus filhos correm descalços por quartos iluminados pelo sol, cheios de tesouros de mercados de pulgas que ela mesma restaurou. Ela também passou 2 décadas em sua residência de Manhattan, comprada por 3 milhões de dólares em 2000 e vendida mais tarde por 15 milhões de dólares, um espaço que simbolizou sua transformação inicial de artista em dificuldades para ícone cultural. Enquanto muitas celebridades ostentam o excesso, os luxos de Sarah são escolhidos com intenção. Sua coleção de carros é sóbria, mas elegante. Um Range Rover Autobiography para a vida familiar, um Mercedes-Benz Classe S que utiliza para compromissos profissionais e um estimado conversível dos anos 70 que raramente dirige,
mas que conserva porque Matthew a surpreendeu com ele após um triunfo na Broadway. Dentro de seus armários há tesouros de décadas na moda. Manolo Blahniks, feitos sob medida das primeiras temporadas de Sex and the City, vestidos de edição limitada de Oscar de la Renta, e seu querido relógio Cartier Tanque Française, gravado com uma mensagem que só ela e Matthew conhecem. Possui bolsas Hermès Kelly, casacos Galliano de arquivo e algumas peças de alta costura de Dior e Valentino. No entanto, trata cada artigo não como um troféu, mas como um capítulo de sua vida. As coisas importam apenas se as histórias por trás delas importam, disse uma vez. E em seu mundo, cada posse carrega uma lembrança da subida, nunca da chegada. Seu império empresarial não é menos notável. Lovely, a fragrância que lançou em 2007, vendeu milhões de frascos e se tornou um best-seller mundial, abrindo a porta para a linha de beleza SJP. Sua marca de calçados, a SJP Collection, famosa por seu artesanato e seu distintivo laço de gross grain, gera 25 milhões de dólares ao ano. Um feito raro em um panorama da moda infestado de fracassos de celebridades. Pretty Matches, a produtora que cofundou em 2005, continua dando vida a histórias centradas em mulheres. E sua colaboração com o vinho em 2019 demonstrou que tinha paladar não apenas para o estilo, mas também para a sutileza. No entanto, o que torna seu legado empresarial profundo não são os rendimentos, mas a intenção. Ela construiu marcas não para se gabar de sua fama, mas para criar coisas destinadas a durar. Coisas elaboradas com a mesma devoção que dedica à família, ao trabalho e à própria vida. É o sucesso com integridade, a ambição suavizada pela humildade, a prosperidade fundamentada em valores em vez de vaidade. Apesar do glamour, sua vida atual não se baseia no excesso, mas no significado. Suas gêmeas, Marian e Tabitha, nascidas em 2009, são agora adolescentes. Já não são meninas pequenas agarradas à sua mão a caminho da escola, mas mulheres jovens que forjam suas próprias identidades. Ela ainda caminha com elas pela cidade quando o tempo permite, saboreando os momentos fugazes antes que superem a simples proximidade das rotinas cotidianas. Seu filho mais velho, James Wilkie, nascido em 2002 e agora um jovem que constrói seu próprio caminho, liga para ela antes de cada marco. E ela guarda suas mensagens de voz com a ternura de uma mãe que lembra exatamente o que se sentia crescer sem certeza nem proteção. Em casa, a familiar trilha sonora da vida familiar, o barulho das panelas, o arrastar dos pés dos adolescentes nas escadas, o suave murmúrio da conversa, lhe proporciona mais alegria do que os aplausos. Ela sabe que a riqueza pode suavizar a vida, mas não a aprofundar. Pode comprar espaço, mas não conexão. Essa parte ela protege ferozmente. Devido a ter vivido a escassez, ela doa generosamente, não em voz alta ou para receber elogios, mas de maneira tranquila e intencional. Apoia hospitais infantis, programas de arte para jovens desfavorecidos e organizações que ajudam as mulheres a reconstruir suas vidas, causas escolhidas porque refletem a menina que uma vez foi. Raramente publicita sua filantropia, acreditando que a bondade feita por atenção não é bondade de forma alguma. E em seus momentos de maior reflexão, às vezes revisita as encruzilhadas frágeis de seu passado, os lugares onde um desvio errado poderia tê-la afastado da vida que agora valoriza. Se eu não tivesse seguido em frente, sussurrou uma vez, eu não estaria aqui. Penso nisso frequentemente. Para ela, o sucesso nunca foi um troféu, sempre foi uma responsabilidade. E talvez seja por isso que sua história ressoa tão profundamente hoje, porque Sarah Jessica Parker não é apenas uma mulher que construiu um império, é uma mulher que construiu uma vida moldada pela pobreza, mas não definida por ela, uma vida fortalecida pela angústia, mas não aprisionada por ela,
Uma vida iluminada por um amor que cresceu lenta, pacientemente, sem queimá-la como uma vez fez a juventude. Ela caminha para a frente, carregando consigo a memória de seu pai, a risada de seus filhos, a devoção constante de seu marido e a marca de cada palco em que ousou se postar. Ela tropeçou, se levantou, perdeu, reconstruiu e cada capítulo a moldou em alguém ao mesmo tempo extraordinário e profundamente humano. Assim, se sua jornada lhe tocou alguma vez, se sua resiliência, sua ternura ou sua coragem lhe serviram de âncora através de alguma de suas próprias tempestades, que seu apreço seja uma homenagem discreta a uma mulher que construiu sua luz a partir da escuridão e forjou sua força a partir das mesmas feridas destinadas a dobrá-la. E das douradas estrelas americanas, que sua vida seja abençoada com paz, saúde duradoura, prosperidade abundante e uma felicidade gentil e constante que a acompanhe em cada estação por vir. 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 Estação por